Vamos agora assistir mais um pouquinho do maluco lá, o químico maluco. Marcos Eberlin. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Ele é uma pessoa controversa. Ele tava no Flow com um arqueólogo cristão chamado Rodrigo Silva, que também nós vamos ver um vídeo sobre ele depois. E o Igor 3K, que não contesta nada das besteiras que ele disse. Mas é que eu entendo o Flow, tá? Eu fico puto da cara com o Flow, mas eu entendo. Pelo menos dá pra ver o João Carvalho, foi muito divertido ver ele reagindo. Mas vamos ver então, eu não sei o que é esse, eu só sei que o texto é a teoria da evolução e ele vai tentar refutar a teoria da evolução, porque esse cara, ele é um criacionista. Tá. Olha! É um criacionista. Verdade, nós temos aqui com a gente o Felipe Júnior, que é químico, e esse químico, ele cospe no diploma dele, tá? Vamos te dar essa infelicidade, eu quero que tu nos ajude a sacanear ele, tá? A sacanear não, mas E Felipe, a vitamina é bem gostosa, tá? Tem gostinho de bala. E eu vou ficar com o celular aberto, porque esse cara fala muita mentira, então eu tenho que ficar muito atento pra desmentir ele, porque... Atentos. Eu não vou deixar passar. Ai, gente, fazendo meu celular novo, amo meu celular novo. Fazer um fact check. Que lindo. Tá, olha, foi. Vocês. Foi. O Flow. Deixa eu perguntar pra vocês, mas assim, acho que é mais direcionado pro Marcos. Marcos, olha só, você falou que experimentaram, encontraram nos fósseis e tal, o carbono 14. Sim. Que esse carbono 14, ele cientificamente, no máximo dos máximos, chega a 30 mil anos, né? Sim. Esse carbono, só pra eu fazer uma pergunta mais sólida, esse carbono 14 é encontrado em qualquer fóssil? Se eu pegar essa trilobita aqui, eu acho? Sim. Eu acho. Olha, o que acontece... E aí chega na seguinte pergunta, que é, se isso é algo que é facilmente observável e as pessoas, e cientificamente a gente sabe que o carbono 14 chega no máximo a 30 mil anos, por que a ideia do design inteligente não é a ideia mainstream? Por que ela é, não sei, esmagada? Ótima pergunta aí, Igor. Vou colocar minha posição. Vai. Veja bem, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência... Não. Não. Da onde que ele tirou isso? Ó, vamos lá. Vou começar aqui. Eu tava procurando aqui, mas o Felipe já ajudou. Aí o carbono 14. Não, ele é o método. Não, ele é o método de detecção dele que tem esse limite de sensibilidade, / limite de quantificação. Explica aí pra gente, Felipe, enquanto a gente vai falando aqui. A ciência é justamente o oposto disso. Ela não tá pra explicar, pra provar Deus. Ou porque Deus instigou. A humanidade precisava explicar a realidade e ela usou Deus pra isso. A ciência veio pra explicar a realidade sem a necessidade de Deus. Porque quem criou Deus foi O ser humano? o ser humano. Porque daí, tipo, a gente tá conversando sobre os indígenas adorarem o sol. Mas como é que isso é diferente da gente adorar um Deus que a gente criou? Exatamente. Entende? Vou começar com essa parada aí já, mas vamos lá. Nasceu com o entendimento que o homem teve, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não. Isso é um... Não. A Grécia Antiga, eles acreditavam em Deus? Acreditava em deuses. Em deuses. Exatamente. Não em Deus. Exatamente. O Egito acreditava em deuses? Deuses. A Roma? Deus ou deuses? Deuses. Exatamente. Entende? Foi antes do cristianismo. O cristianismo, inclusive, só nasce baseado na crença judaica de monoteísmo, que foi uma das primeiras religiões monoteístas. Não a primeira, porque já existiam religiões monoteístas antes, porém a primeira que, tipo, meio que popularizou. E outra, ciência não é só química, física, né? Vamos ser, tipo, filosofia é uma ciência. Sociologia é uma ciência, matemática... A filosofia, na verdade, foi como começou a surgir a ciência em si, né? Sim. Eles começaram a pensar o mundo, né? É que assim, o carbono 14, a cada 5.730 anos, sua massa cai pela metade. Ele se transmuta em outros elementos mais estáveis. Aí tem um limite que o método consegue quantificar, ou seja, saber a quantidade desse carbono na amostra. E a idade é proporcional a essa quantidade. Que outros métodos, Felipe, se tu souber me dizer que tem de datação, porque eu sei que essa datação por carbono 14 não é única. Se eu não me engano, tem uma datação por rádio, mas eu não sei direito o nome. Eu pesquisei anteontem e eu tava vendo sobre isso e acabei não vendo mais. Mas tem
Pode-se usar o potássio 14, ó. Aqui, ó. Como é determinada a idade de um fóssil. Já consegui aqui. Voltando aqui. Ó, além do carbono 14, pode-se usar o potássio 40, com meia-vida de 1,25 bilhão de anos. Ou o urânio 238, com 4,47 bilhões de anos. Cadê seu Deus agora? Além de muitos outros Literalmente. elementos radioativos, para medir nos fósseis a quantidade desses elementos e dos que eles originam por radiação, os cientistas utilizam um aparelho chamado espectrômetro de massa, que é o que ele é especialista. Yes, Spectrometer. Ele Eu já é- ouvi em várias séries. Ele é especialista nisso e ele não sabe disso? Que permite descobrir a massa atômica dos elementos químicos presentes. Essa técnica, porém, não deverá funcionar corretamente no futuro, dentro de alguns milhões de anos. Isso porque, a partir da década de 40, a explosão de bombas atômicas, realização de testes nucleares e acidentes de usinas atômicas causaram modificações na radioatividade do planeta, que farão esse método de datação perder sua referência base. Que droga. Parabéns, humanidade. Mas o quimicão aqui... Né? É Tô cometendo mais um micão, né? literalmente, Quimicão. Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia o universo. Os grandes pais da ciência são todos homens que criam em Deus. Poucas mulheres. Ai, meu Deus do céu, meu amigo. Aristóteles? Platão? Exatamente, né? Pitágoras? Fala pro microfone, amor. Senão Aristóteles, Platão, Pitágoras? Pitágoras, Isaac Newton. Super crente. Crentão? Como é que é? Albert Einstein. Mais crente. Os caras também não tinham muita opção, né? Não. Ou eles eram cristãos ou eles morriam. Ou eles eram cristãos ou eles não tinham educação. Aí vai lá como é que é o cara lá, como é que é o nome daquele cara lá que descobriu que a Terra não era o centro do universo? Galileu. Galilei, que Galileu, foi morto. Galileu né, foi por causa lá, disso. Galileu foi lá e disse assim, ó, ou tu nega tudo isso aí ou tu morre. Aí ele Não, negou. morreu. Não, ele negou. Não, ele negou? Ele não foi Negou. morto? Não, ele foi um cagalhão. Ele negou. Cagalhão. Galileu cagou. Cagou molinho. Cagou molinho. O C14 é mais utilizado em fósseis porque ele tem uma quantidade fixa na atmosfera e é absorvida por seres vivos, que quando morrem, essa quantidade vai decaindo. Entendi. Interessante. Mas é bom saber, né? no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas da minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, Schrödinger. da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? Todos eles criam em Deus. O espectrofotômetro de massa é da hora, que massa. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que Foda-se! criam, que creem. Foda-se Não quer dizer que completamente. ele não acredita em criacionismo. E não quer dizer, tipo assim, tu pode ter a tua religião desde que tu saiba diferenciar o que ele não tá fazendo aqui. Exatamente. Não eram crendo em Deus porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Porque eu brinco, né? Dizem A nossa população é doutrinada constantemente para acreditar em Deus. Tem gente que literalmente não tem outra opção, porque só sabe isso. E agora, os cristãos nacionalistas e radicais no mundo todo querem começar com essa babaquice de homeschooling para eles poderem doutrinar ainda mais os filhos e não precisar ensinar nada secular para eles não ter nenhuma chance de sobreviver como seres funcionais na nossa terra sem passar adiante essa doutrina. Tá, mas vamos trabalhar aqui com números então, porque o foda-se dele foi bom. No censo de 2010, tá? 2010. A gente só tem 2010 ultimamente, né? Os sem religião eram 8% da população brasileira, ou mais de 15 milhões de pessoas. Esse percentual vem crescendo década após década. Segue, olha só, o sem religião em 1960 era 0,5% da população brasileira. 1,6 em 1980, 4,8 em 91 e 7,3 em 2000. Ou seja, a gente teve um aumento absurdo desde os anos 60 dos sem religião ou ateu. A gente não tem dados mais recentes, infelizmente, né? Mas as primeiras pesquisas da Datafolha, por exemplo, mostram que em nível nacional, 49% dos entrevistados se dizem católicos, 26% evangélicos, 2022, tá? 14% sem religião. Quase o dobro desde 2010. E vem aumentando esse número. Não só isso, tá? Vamos pegar os Estados Unidos, que é um país muito maior que o nosso
e que tem muito mais cristão. 2019, número de ateus nos Estados Unidos se iguala pela primeira vez ao de católicos e evangélicos. Número de indivíduos sem religião é 23% nos Estados Unidos. Pesquisa feita pelo professor e cientista político Ryan Bird, da Eastern Illinois University. Isso aqui é mais antigo, tá? Mas eu vi recentemente do Cosmic... Não, Cosmic não, o Genetically Modified Skeptic. Ele fez ele pegou um censo que foi feito nos Estados Unidos mais recente e apontou que até o ano de 2060 a população sem religião deve ultrapassar a população de evangélicos, que vem decaindo vertiginosamente. Por quê? Porque eles ficam se separando em 1 milhão de pedacinhos, sabe? E daí... Eu acho que mais do que isso, eu acho que a distribuição de conhecimento e a popularização de conhecimento científico, do conhecimento científico, de como essas ferramentas estão super mais acessíveis para essas pessoas, tá facilitando com que as pessoas reflitam sobre a sua realidade e vejam o quanto de mentira que é falado pela religião, principalmente. Por uns cabeça de porão que nem esse aqui, que vai lá e mente pra todo mundo e acha que as pessoas não vão dar um Google. Sabe? Tipo, hoje a coisa mais fácil que tu pode fazer é pegar uma afirmação e googlear ela. Mas daí ele fala também assim, ó. Muitos assassinos em série também acreditam em Deus. Ele falou isso? Não. Ele fala, os maiores cientistas acreditam em Deus. Claro. Os ganhadores do Nobel da Paz Claro. acreditam em Deus. Mas olha quanto assassinato em série foi feito por motivo religioso. Né? Isso não quer dizer, né? Vamos lá então, continuando. Que o pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, mas parece que as estatísticas mostram pessoal? diferentes. Ai, meu, Que pega pessoal um é esse? foda-se. Quem é esse? Que pessoal? Sabe por que é? Sabe por que isso? Porque eles não têm viés. O ateu, ele não tem viés de ficar tentando confirmar uma coisa pra validar o que ele acredita. Viés de confirmação. Ele vai lá e pega o estudo dele, ele passa por os pares dele revisar, os pares deles vão lá e revisam, eles veem que aquilo ali tá ok, e se tá errado, ele vai lá e corrige e diz tá errado. O cara vai lá, corrige o bagulho dele, vai lá e faz a coisa certa. Exato. Por isso, ele não vai com aquele viés assim, não, eu tenho que provar que Deus existe, logo esse dado aqui eu vou tirar, pra que esse outro dado aqui seja valorizado. Pra provar o meu ponto, que é que Deus existe. Que é o que esse cara faz. Não é? Parece que crer em Deus te leva até uma chance maior de você ganhar o prêmio Nobel. A ciência nasceu com essa percepção, mas em 1959, Darwin escreveu... Não é o quão justo tu é, o quão competente tu é, o quão inteligente tu é. Tu crê em Deus, tu tem mais chance de ganhar o Nobel. O quanto teu projeto é bom também, enquanto tu é um foda na tua área. Não. Um livro, A Origem das Espécies, que o pessoal fala, olha, tá recheado de evidências científicas. Não tem sequer uma evidência científica. Mas que mentiroso! Da existência de Deus. Uma evidência científica da existência de Deus. De Deus. Não diz assim, olha tudo que você está vendo. Você não pode ver o vento, mas ele existe, não existe? Quero uma evidência científica. Eu quero que tu me prove num estudo, assim, eu quero... Não tem. Não tem. Daí ele vai com essa cara de pau idiota. E ele ainda vai, ele vai lá e eles pegam a Origem das Espécies, porque, tipo, é um livro que já foi, que trouxe aquele primeiro embasamento. Sim. Hoje ele já é ultrapassado. A igreja... Não existe igreja, né? A ciência, ela lê o livro, ela reconhece os erros que foram cometidos no desenvolvimento do livro, ela aprendeu com esses erros e ela desenvolveu em cima dele coisas novas. Então vamos lá. Origem das espécies... como é que Provas científicas. É provas científicas? Apresentadas. Vamos fazer aqui que é mais fácil, que daí a gente já consegue. A teoria da evolução que afirma que as espécies vivas têm um ancestral comum e evoluíram ao longo do tempo, por meio de... né? Vamos lá, existem várias evidências científicas que sustentam essa teoria, incluindo fósseis. Tá, mas eu queria saber do livro da Origem das Espécies, né? Aqui é as coisas que nem ele sabia ainda. Sim, mas ele diz que não tem uma evidência científica da evolução, principalmente. Não, ele tá falando do livro, né? Não, do livro da Origem das dá Espécies. o play ali, vamos ver. Tá, vamos ver. Científica da evolução. Não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies, eu li. Eu quero convidar todo mundo a ler. Você vai chegar... Mas claro que tem! Ele inclusive foi da parte observacional e ele aproveitou ainda os achados científicos do cruzamento genético feito pelo padre Landel de Moura nas coisinhas dele lá, nas ervilhas que ele fez. E aquilo ali ajudou ele a consubstanciar
a teoria da origem das espécies. Mas ele observou isso ao longo... Foi uma boa parte do trabalho foi feito através da análise de fósseis, através da análise das espécies que ele conheceu nos lugares que ele foi, principalmente nos lugares que eram mais isolados, que ali ele conseguiu ver como aqueles pássaros mudaram em relação a isso. E a partir daí ele conseguiu desenvolver melhor a teoria. Óbvio que a origem das espécies está defasado, mas ele foi muito importante para achar uma ponte. Para achar uma ponte entre como é que um animal assim ficou assim. Como é que de onde é que a gente veio? A gente veio de um ancestral comum. De um ancestral comum, mamífero, que tem, vamos dizer assim, parecido com o macaco. Não é bem o macaco, né, que a gente teve, né? Foi um parente do macaco, né? De Galápagos, exatamente. Ele passou a vida viajando e pesquisando e estudando, exatamente. Os fósseis confirmaram. Ai, não tem evidência científica. Os fósseis são a evidência científica que tu precisa pra ver isso. Foi nesses fósseis que ele se baseou. Ah, mas os fósseis não é bem assim. É bem assim, sim. E não adianta dizer que não é prova, porque é. E é cientificamente aceito. Certo. E foram feitas inúmeras pesquisas com seres vivos que têm muito menor tempo de vida que a gente e que evoluem e se transformam muito rapidamente. Basta ver. Como, por exemplo, o vírus da Covid, que a gente tem uma cepa nova a cada mês, a cada 2 meses. Porque não é assim. Mas enfim, até o ChatGPT que já trouxe um monte de informação extra que não precisava. Olha um monte de bactéria que se torna tolerante a antibióticos, sei o quê. Senão é evolução. E eles não conseguem entender que assim, mas viu, a ciência sempre erra, a Bíblia nunca erra, a Bíblia erra pra um caralho, a Bíblia errou pra um cacete, a Bíblia é cheia de erro, cheia de controvérsia, cheia de... Contradição, é toda cheia de contradição, ela erra pra caralho, só que a diferença é que a ciência sabe dos seus erros e ela admite, bate no peito e errei mesmo. Aqui ó, tá aqui o fato, a comprovação que mostra que eu errei, mas que tem uma outra hipótese que a gente tá construindo a partir disso. E a gente revê toda a nossa visão de mundo se precisar. Exato. A gente bota tudo fora, pega só o que é bom e agora vamos adiante pra conseguir descobrir. Mas não, veja bem. A jararaca Bothrops jararaca é a que a gente que tem no continente e causa muita acidente. Tem a Ben Solares na ilha de Queimada Grande. Olha que interessante. Esse aqui é um exemplo de evolução no mundo atual. Massa. No fim, vai perceber que Darwin tinha 2 propostas, sugestões. Eu falo para meus alunos que você nunca em ciência deve falar eu acho, né? Se claro você acha, sim. Volta para casa quando você tiver certeza. Tu primeiro acha e depois tu prova. Tu cria uma hipótese, necessariamente. Óbvio. E tu trabalha em cima dessa hipótese. E quando ele se torna teoria, como se diz a teoria da evolução, não é porque é uma teoria que, tipo, é uma teoria do novo filme dos Avengers, porque eu vi, tem uma cena no trailer, então a minha teoria não é assim que funciona na ciência. Não. A teoria, ela parte de uma hipótese, depois que ela se torna uma hipótese, tu consegue provar ela e embasar ela cientificamente, e quando ela só não é uma lei, porque a teoria tu explica algo que acontece no universo. A teoria da gravidade, tu explica por que tu tá sendo puxado. A lei não é isso. A lei é tipo como é que funciona o universo. Então, quando tu tá explicando uma coisa, como ela funciona, ela é uma teoria. Mas mesmo assim, uma teoria, ela é o mais alto que tu consegue chegar na comprovação científica. Quando ela é denominada teoria, é porque ela teve um brutal de um dissecamento científico. E outra coisa... Toda descoberta científica começa com um eu acho. Exatamente. Ela não vem do já eu sei. Tá, mas eu quero ver o que ele tá falando, porque eu acho que ele tá falando que eu acho. Ele tá Você fala. Ele fala, eu acho que modificações ao longo que ele tá falando. Começa assim, senão como é que tu vai provar uma teoria, mas ele uma não fala hipótese assim também, ele não fala eu acho, ele fala assim, a hipótese levantada é essa. Milhões e milhões de anos, criaram a vida, sofisticaram a vida. Criação de vida, ele nem sabia como a vida tinha... Isso, ninguém sabe. É bem importante deixar isso claro. Ele não fala como a vida surgiu. E esse é um dos mistérios que a ciência ainda não descobriu. Mas está investigando, trabalhando para tentar descobrir. Exatamente. Mas ele não falou isso, pelo menos ele foi honesto nessa parte. Surgido. A academia, o positivismo, o iluminismo, estava muito forte nessa época. É tudo culpa do iluminismo. É tudo culpa do iluminismo. O cara foi praticamente ostracizado da igreja por causa da descoberta dele, mas veja bem, o positivismo... Essa ideia... Se desviou de Deus, deixou Deus fora. Ele falou assim, Deus não pode mais colocar o pezinho na porta. Comprou a ideia e por 150 anos... Eu não sabia disso, já se fala em lei da gravitação universal, que loucura isso.
nós temos anunciado à sociedade, temos nas nossas aulas, são todas baseadas no darwinismo e no naturalismo. A mídia fez toda uma propaganda, um clube foi estabelecido para defender a evolução, o Clube X. Tem um E a livro igreja não defende o criacionismo. Imagina, o design inteligente. Imagina que não, imagina, não. Não. Não, é só a mídia igreja- horrível, os iluministas, sabe? Os naturalistas, toda essa gente horrível A igreja- que é contra Deus. A igreja é tão burra A igreja que se é uma eles adaptassem... máquina de dogma. Que se eles fossem inteligentes, eles pegavam e adaptavam a teoria da evolução pra Bíblia. Claro, dizia que isso era por Deus. Deus É. fez assim. É. Pronto, top. Ninguém vai precisar ficar brigando por Não, Deus. são burro. todo que conta sobre isso. E a gente ficou por 150 anos dizendo: a gente descobriu a receita da vida, a gente evoluiu, Darwin estava certo, ele teve a maior ideia que o homem já teve. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? Eu brinquei no meu Face, né? Porque eu sou meio irreverente assim, né? Russo, alemão. Sou meio Sou meio irreverente. irreverente, assim. Ai, Sou tô- meio você tudo é irreverente. stand-up? Não, ele é muito irreverente. Ele também fala umas coisas sobre cloroquina e sobre outras áreas que ele não domina bosta nenhuma. Aham. Como ele tá fazendo agora, né? Porque ele não entende bosta nenhuma de biologia, mas como ele é químico, Ele aí sabe. ele sabe. E tudo. Falei, cara, eu jogo pedra pra cima e ela cai na minha cabeça. Eu nunca joguei um chimpanzé e caiu um humano, né? Mas Uou! Como ele é inteligente. Ele é muito inteligente. Se tu jogar um chimpanzé pra cima e tu esperar uns 5 milhões de anos, talvez caia um humano. Não vai funcionar porque ele teria que ter um ambiente que fizesse ele sofrer as modificações necessárias Ah, tô só entrando na coisa dele. na vibe dele. É a banana, sabe? A banana, ela Sim. é Porque a lei da perfeitamente pra caber na nossa boca. Isso aí foi muito bom. Super desmanchada. Tomara e que ele tal. use esse exemplo, vai ser maravilhoso. Vai, a Eu banana. vou rir demais. Design gravidade, inteligente. a gente ficou anunciando por 150 anos. Isso é um espantalho. Ninguém fala que o humano veio do chimpanzé. Eu sei. Habla, Igor! Finalmente tu disse alguma coisa que presta! Refutado! Porque esse é um dos grandes espantalhos da igreja, né? É dizer que o evolucionismo diz que a gente veio do macaco. Como é que a gente pode vir do macaco se a gente foi criado à imagem de Deus? Isso é uma blasfêmia e caralho é 4. Sei, a gente veio de um ancestral símio comum, tá? Aí que estamos em árvores diferentes da vida. Eu falo sobre isso no meu livro. E aí o que acontece? Tentou Todo sair pela... mundo pode tentou escrever sair, né? livro. Tentou Por que que- sair. Eu tenho que continuar escrevendo no meu livro. Vai Com ser melhor que o certeza. dele. Agora, a gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A Terra... Não. Agora a gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A gente não descobriu isso. Desculpe, meu amigo. Tu não tem um indício disso. Tu tem só achismos. Tu só acha. Tecido mole, Maria, o tecido mole. Tecido mole que é o pau mole que ele tá dizendo. é jovem. Aí a gente descobriu que Darwin estava nu, completamente... Não. A gente não descobriu isso, amor. Darwin e todas as milhares de fósseis e provas que confirmam o que ele disse estava nu. Isso nos últimos 150 anos, que comprovou isso com diversas espécies, de diversas formas, nus, estão completamente nus. Todas as provas de DNA que foram colhidas também nesse meio Tudo, tempo. tudo mentira. Tudo. Nu. Olha, sequer a gente conseguiu uma evidência durante esses 150 anos. A revolução nasceu sem evidências científicas, continua. Mentira! Sem evidências científicas e está morrendo sem elas. Mentira. Mentira, porque ela não tá morrendo. Não, ela não tá O morrendo. Answers in Não Genesis, chama ele de tá, cara? mentiroso, diz que é mentira. É verdade. Porque se chamar ele de mentiroso, ele pode te processar. Mentira. Só diz que é mentira. Deixa eu repetir então. Mentira. 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 Não mente, crente. Eu vou chegar agora, encarar toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz e dizendo, gente, errei. Sim. É isso que Sim. tu faz. É isso que se faz. Senão, esse orgulho não é um dos pecados capitais? Caralho, mano. Orgulho é um dos pecados capitais. Tu não admite o teu erro por causa de orgulho. Tu tá cometendo pecado capital, tu vai pro inferno. Meu Sinto te Deus, informar. cara. Meu Deus. É que o crente não acredita em pecado capital. Apesar de dizer não... Estava errado. Desculpa, mas E naquela lista tinha os pecados capitais. Qual lista? Naquela lista dos É pecados. verdade. É que Por você esses orgulhoso do hereges pecado do capital. design inteligente, que esse design inteligente, que inclusive aponta novamente a ciência para Deus, que pode trazer... Não, design inteligente é um nome bonito pra criacionismo. É o que tu acha.
Porque tu não tem nenhuma prova, tu tem só achismo. Design inteligente é uma forma sutil de tentar vender o criacionismo como uma ciência válida e não é. Não é. Porque não tem absolutamente nenhum embasamento científico. Zero. Zero Nasceu embasamento nu. científico. Esse nasceu nu. Ter a ciência de volta para Deus está certo. Então você percebeu o grande problema hoje? O Richard Dawkins, ele disse o seguinte. Vamos ver. Perguntaram para ele, Dawkins, que evidência você teria que te convenceria de que Darwin estava errado, que Deus criou todas as coisas? Ele virou e falou assim, nem se uma estátua da Virgem Maria ganhasse vida e olhasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Jesus Cristo. Deus existe? Ele falou, não acreditaria. Não acreditaria, porque tem muita evidência, tem fartas evidências científicas disso. Tu não tem como não provar isso, porque tu teria que destruir toda a história humana. Como é que a Virgem Maria dizer que Deus existe provaria que a evolução não existe? Exatamente. Provaria que Deus existe. E tanto é que... Mas não que a evolução não existe. Tanto é que o Dawkins, ele fala que numa escala de 1 a 7, ele é 6.98 ateu. Ou 6 de 7 ateu. Porque ele diz que se um dia Deus provar que existe, ele acredita. É só provar. Sim, só que não tem como ele desprovar a evolução. Exatamente, mas ele é tão aberto a mudar de ideia que ele disse isso. Eu sou ateu 6 de 7. Eu não sou 7 de 7 porque se aparecer uma prova eu acredito. Simples assim. Então a gente tem um pacto hoje, um dogma com a evolução. Dogma! Tem um dogma, não existe dogma na ciência. Com um monte de evidências da evolução, tu não acredita. Tem um monte de evidências e tu não acredita. E tu tá falando do Dawkins. Pro Dawkins acreditar na existência de Deus, teria que acontecer uma coisa sobrenatural. A existência de Deus não. Desmentir a evolução. Não, a existência de Deus. Pro Dawkins acreditar na existência de Deus. Não foi pra desmentir a teoria da evolução que ele falou? Mas a Virgem, uma estátua da Virgem Maria, sabe? Tomar a vida, dizer que ela é Virgem Maria e Deus existe, não desprova a evolução. Sim. Prova isso é a existência de Deus. Precisa uma coisa sobrenatural fora do que existe no nosso mundo acontecer, pro Richard Dawkins acreditar que Deus existe. Mas tem milhares de provas científicas que a evolução é real e mesmo assim ele não se... Porque eles Ele fala do Richard Dawkins. Porque eles são desonestos intelectualmente. Totalmente. E eles aí é que tá a maior chinelagem que eles fazem, porque eles tratam a ciência como eles são na igreja. Então eles ficam dizendo que a ciência tem dogmas, porém a ciência tem o método científico. O método científico é a forma mais próxima de tu tirar uma verdade da realidade. Sim. Porque o cara tem que ter prova, o cara tem que ser revisado pelos próprios colegas da área, e os próprios colegas da área vão ser extremamente críticos pra dizer se ele tá certo ou não, pra fazer para validar aquilo que tá falando. E se ele tiver errado, ele vai ter que admitir. Não é dogma. Dogma é tu acreditar que Deus existe e tu não dá o braço a torcer por nada. E tu querer fazer isso que ele tá fazendo agora, que é desmentir uma teoria que é de verdade. Exatamente. 150 anos. Cientista não gosta de dizer que errou. E a gente está tentando... Mentira! Crente Tá, não gosta vamos de dizer continuar, que errou. senão a gente não vai no tema desse vídeo. Eu brinco, a gente... é uma luta de boxe. O boxeador está nocauteado no chão. O juiz só está terminando a contagem. A contagem está... É tu no chão, tu tá entendendo? Que nessa Exatamente. tua metáfora, tu que tá no chão, né? É verdade. Só tu não notou ainda que tu tá no chão. Sim, porque quem não 156. gosta de dizer que tava errado é tu. São vocês. Tá, vamos continuar. 158. E a gente tá relutando para admitir o óbvio. É isso que faz com que a academia hoje não admita o óbvio, que a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem, que Darwin errou, infelizmente. Isso Não existe um lugar na academia onde se possa debater esse... Sim, se chama igreja. Existe a teoria do design inteligente, existe os Isso não é uma teoria. existe. Isso não é uma teoria. Não. defensores da teoria do design Na inteligente. academia. São cientistas. Não, O Rodrigo não, na Não. academia. São pouquíssimas Existe pessoas que os têm. Apologetics. Não, tem são assim, ó, é uma gama de pessoas muito pequenas que ficam tentando, tipo assim, sabe, jogar isso, mas é tão pouca gente, são pessoas tão inexpressivas. É só elas pegarem e fazerem um artigo bem feito que vai dar tudo certo, mas elas não conseguem. Citou aqui a lista dos dissidentes de Darwin. São mais de 1000 cientistas de extrema competência. 1000 cientistas em um universo de quantos milhões de Me cientistas? senti
Cita um aí. É, Era um cita um. nome. Tem esse Pra pesquisar no acadêmico. Google. Só tem um problema. Permita-me interromper. Sim. Eu sinto que lá fora do Brasil existe mais pluralidade de ideias. Por exemplo, você vê. Mas não é uma questão de pluralidade de ideias, gente. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que achar que o céu é azul, é uma questão de opinião. É negacionismo não, científico. Porque eu acho que o céu é verde. Isso aqui é negacionismo. E isso é meu, sabe, pluralidade de ideias. Eu sou um cientista, o céu é verde e pronto. E eles continuam, mesmo fora daqui, tem os carinha lá que tentam defender, mas são só gente ligada à igreja e aqueles malucos lá que ajudam o Answer in Doenças Genesis. em Gênesis, é. O Resposta no Gênesis, Ken que é um Ham e grupo essas pessoas aí. que esse cara bebe na fonte. Eu conheço muitos. Porque a maioria dos cientistas que, vamos dizer assim, defendem o criacionismo, eles não defendem que a Terra tem 6.000 anos. Isso é coisa do Answers in Genesis, que é aquele grupo específico de criacionista. Nos Estados Unidos que são paleontólogos com PhD, todos com É os PhD. Answers in Genesis. É paleontólogo Nenhum com com mestrado. PhD em teologia. É. PhD. Paleontólogos. PhD na faculdade do Ken Ham. É. Biólogos, primatólogos, né? Primatólogos, pessoas que estudam primatas e tudo. E quando eles estudam lá, eles usam método científico, eles usam laboratório, eles têm a bolsa do governo, como qualquer outro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a coisa é mais engessada. Claro, porque a gente não quer jogar dinheiro fora, moço. Mas de qualquer jeito, o cara é químico. Como é que ele vai querer fazer alguma coisa pra provar que a Terra é jovem, pra provar o criacionismo, o design inteligente, se ele é químico? Vai fazer teus PhD em química lá, em Você tá espectrometria de massa, meu amigo. Lá, por exemplo, Não de você meter na área pode dos outros. falar de design inteligente dentro de uma universidade. Lá não tem problema nenhum. Aqui a coisa é mais embaçada. Esse é que é o problema. Não é verdade. E mesmo é lá que nem fora... Então vamos, às senão a gente vai vezes terminar esse só um vídeo. nem Vamos, querer senão a gente vai falar terminar de esse vídeo. de alguém que... Vai, olha, ele segue, era- segue, ele segue. era Deixa eu falar. design- Não, é que a gente já falou, a gente tá repetindo, a gente tá só se repetindo. Eles também. Ele é evolucionista, ele acredita mais ou menos na evolução das espécies. Você falou do DNA, o Francis Collins. O Francis Collins, depois que ele mapeou o genoma humano, que foi a grande descoberta dos últimos anos na biologia, né? Mapeou o genoma humano. Tudo que ele falou aí do genoma, o cara decifrou. Isso é mais do que François Champollion decifrando a Pedra Roseta em 1822. O cara foi gênio. Depois que ele decifrou, que já estava esfregado na cara de todo mundo, que ele era o cara, ele publicou um livro, The Language of God, a linguagem de Deus. E nesse livro, tem uma parte que ele fala, os rascunhos desse livro já estão escritos há muito tempo. Mas eu só ousei publicá-lo e afirmar peremptoriamente a minha convicção da existência de Deus depois que eu encerrei toda a pesquisa do genoma humano, porque... Algumas dessas mensagens apresentaram o mesmo argumento, que na verdade não passa de uma repetitiva mentira criacionista que envolve o médico e geneticista Francis Collins. Desde 2009, ele é diretor dos Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos, um conglomerado de 27 centros de quais faz pesquisa verdadeira do genoma humano. Somente uma dessas mensagens chegou na forma de comentário no post. Estou falando sobre um post aqui de criacionismo, tá? Essa mentira de que Collins é criacionista já esteve amplamente espalhada em sites e blogs de grupos religiosos fundamentalistas cristãos. Muitas dessas páginas já foram reeditadas nos trechos que continham essa falsidade, mas quase sempre sem registrar a desinformação do texto anterior. E pior, muitas vezes sem informar que o cientista não é criacionista, deixando ambígua a posição dele em relação ao assunto. Desse modo, essa mentira sobre o pesquisador tem retornado insistentemente em redes sociais e em comentários de blogs. Pelos meus pares e pelos preconceitos do ateísmo metodológico, se eu declarasse essa fé no meio do processo, todas as bolsas teriam sido tiradas, todo o incentivo teria sido tirado, eu teria perdido meu lugar na academia e eu não continuaria a pesquisa. Então, por prudência, eu esperei terminar para agora falar assim... Ele é católico, sou católico convicto, acredito na Virgem Maria, acredito nisso, e eu provei que um crente pode ter ciência, tanto é que eu mapeei o genoma humano. Tá no livro The Language of God. Meu Deus. Um disse o outro, né? Porque Sim. o cara disse, todo mundo que ganhou o Nobel de Ciências acredita em Deus. E daí esse outro, se eu dissesse que eu acreditava em Deus, eu perdi a minha bolsa. O que ele fala? Uma das coisas que o Collins fala: jovens criados em lares e igrejas que insistem no criacionismo cedo ou tarde encontrarão evidências científicas avassaladoras a favor de um universo antigo e o parentesco de todas as criaturas vivas por meio de um processo de evolução e seleção natural.
Que escolha terrível e desnecessária essas pessoas terão de enfrentar. Para abraçar a fé da infância, serão obrigados a rejeitar um corpo de informações científicas extenso e rigoroso, cometendo suicídio intelectual. Collins não é adepto da teoria do design inteligente proposta por pesquisadores antidarwinistas para substituir a evolução pela seleção natural, rejeitada por eles. Algumas das objeções críticas dele a essa proposta, a qual ele se refere pela sigla Intelligent Design, estão nos seguintes trechos do livro. Sigla ID. Antes de tudo, o design inteligente não funciona como um modo fundamental de se qualificar como teoria científica. Todas as teorias científicas representam uma estrutura que dá sentido a um conjunto de observações experimentais, mas a utilidade principal de uma teoria não é olhar para trás e sim para frente. Uma teoria científica viável prevê outras descobertas e sugere abordagens para verificações experimentais adicionais. O ID apresenta uma falha imensa nesse sentido. Além do mais, o ID retrata o Todo-Poderoso como um criador atrapalhado que precisa intervir de tempos em tempos para consertar as insuficiências do próprio plano original dele que gerou a complexidade da vida. Para quem crê em Deus e fica admirado diante de sua inteligência e de seu gênio criativo quase inimagináveis, eis aí uma imagem bastante insatisfatória. Por que a gente tem o gogó, assim, que não é aquele lance... Pomo que é de Adão. Não, é o pomo de Adão que eles falam? É. Que quando a gente engole tem que desce e sobe? Como assim? Tem uma parada que... a gente tem um lance no corpo que é uma parada que foi... que é do nosso corpo, que é uma falha, que a gente pode se engasgar a qualquer momento quando a gente engole. Tem várias falhas, porque a gente tem apêndice. A gente tem um apêndice. Vamos pegar o apêndice, né? A melhor coisa contra o design inteligente é que o apêndice não serve pra bosta nenhuma. 2, a gente é o animal que vê, um dos animais que vê pior. Exatamente. A gente tem siso, que não serve pra nada. A gente não vê no escuro. A gente não vê no escuro. A gente não tem pelo pra se aquecer. A gente nasce e a gente tá vulnerável a morrer a qualquer momento, enquanto todos os outros animais saem correndo, fazendo o que eles bem entendem. Baço, não serve pra nada, só pra ser retirado também. Então, assim, design inteligente, eu diria mais que é um design meio burro, assim. Ele é basicamente um Fiat Maré. Nós somos basicamente um Fiat Maré do universo. Porque a gente é todo podre e a qualquer momento a gente pode cair duro no chão e morrer, porque a gente é todo mal feito. Exatamente. E a gente não vive pra sempre. E só pra gente finalizar aqui com esse Marcos Eberin, químico, em 2020, agora vamos fazer um ad hominem, porque ele merece. Vai. Criacionista professor Eberlin divulga mentira que vacinas alteram DNA. Um químico, em áudio de 6,45 minutos, que enviou para um grupo de WhatsApp, Marcos Eberlin, presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, cometeu a Eu vou perder irresponsabilidade tudo meus cabelos aqui, só de ler essas... de afirmar que as vacinas contra a Covid são perigosas e não as recomenda para jovens. Ele é conhecido por seus trabalhos em bioquímica, mas não entende nada de vacinas. É o mais famoso brasileiro defensor do design inteligente, que é uma espécie de criacionismo científico, um paradoxo. Não. Eberlin endossou no áudio as fake news disseminadas por fanáticos religiosos, segundo a qual determinadas vacinas alteram o DNA, o que, segundo o presidente Bolsonaro, pode transformar uma pessoa em jacaré. Top. A AstraZeneca de Oxford e a Sputnik da Rússia são as piores, as mais arriscadas porque usam um adenovírus que carrega uma informação genética para dentro da célula, para dentro do núcleo do DNA, e isso vai editar o DNA. Afirma que a Coronavac é menos perigosa por efeito de vírus inativado. É químico querendo se meter na área dos biólogos, né? O que nos mostra que PhD não significa só posta nenhuma, né? É. Eu tenho um doutorado assim, ó. Com a Coronavac há um risco de você estar sendo infectado pelo vírus, mas não é tão terrível. O máximo é que você vai ter Covid se a informação genética pelo menos não foi editada. Que besteira. Vamos lá, então, que daí, continuando com isso, a Sociedade Brasileira de Química Ah, não tinha um fez uma áudio? nota de repúdio. Eu não sei se tem um áudio, acho que não tem, não. É que é 6 minutos e 45 também, né? Não tô a fim de ouvir. Tá. Que eu acho que tem mais alguma coisa que eu botei pra gente ver, mas não O lembro. professor de biologia lamenta que 25% de seus alunos acreditem no criacionismo. E aí, a Sociedade Brasileira de Química, da qual ele faz parte, teve que fazer uma nota repudiando o que ele disse. Especialista em espectrometria de massas, Marcos Eberlin, como prefere ser referido, publicou como autor e coautor inúmeros artigos nos anos recentes da revista da SBQ, em geral sobre aplicações de espectrometria de massas a tópicos variados. Esses artigos sempre foram avaliados por colegas especialistas das respectivas áreas específicas e ou da espectrometria de massas. As vacinas são desenvolvidas e produzidas a partir de estudos científicos realizados por pesquisadores das ciências biológicas e da saúde, demandando conhecimento científico especializado. Para garantir o discurso qualificado e compromisso em conteste, parabéns para a Sociedade Brasileira de Química que fez isso, né? Sim, por favor. Rechaçando toda e qualquer declaração sem fundamentação científica, em breve a SBQ publicará documento com análise de conteúdo do áudio supracitado, emitido por especialistas em vacinas e ética.
Não obstante, a SBQ declara ser inaceitável a disseminação de declarações facciosas, unilaterais e destrutivas que podem causar a morte de pessoas. Que raiva. Gente, complicado. Olha, muito complicado. Mas eu gosto de ver esse tipo de coisa porque a gente agora é informado, a gente tem como rebater essas coisas muito facilmente. E é isso. Putz, eu achei que tinha mais coisa pra gente ver, mas acho que não tem mais nada não pra gente ver. Não, já tá na nossa hora. Daqui a pouquinho vai começar. Mas a gente só fez... Succession. Mas já? Mas a gente já fez 1h45 de live. Mais umzinho. Vamos Não, mais umzinho. amorzinho, chega por hoje. Só mais um, mozão. Chega por hoje. Vamos fazer mais um, mozão. Chega por hoje. Chega por hoje. Peraí, vamos ver. Tem mais uma coisa aqui que eu abri, quer ver? Ó. Assinatura vitalícia voltou. Ê, Netflix, oba! Peraí que eu vou achar uma coisa aqui legal rapidinho pra gente ver. Não, amor, chega por Não, hoje. vai ser rapidinho. Tá, então, gente,